Você já sabe o que são jogos on-chain? Tá a fim de saber? Então, fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou te ensinar. Fala, Dev, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos o canal conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E caso você queira fazer parte da construção da internet, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também acessar o nosso Discord. O endereço é discord.web3dev.com.br. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os jogos on-chain, beleza? Vou explicar um pouquinho aqui sobre o que é um jogo on-chain, a diferença do jogo on-chain para um jogo que está dentro da blockchain, beleza? Então, show de bola. Bora aqui para minha tela porque eu preparei um conteúdo muito legal. E show! O que são jogos on-chain? Para começar, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os jogos na blockchain e os jogos on-chain, que a gente tem uma diferença grande aí entre eles. Na maioria dos jogos blockchain, a tecnologia blockchain é usada em combinação com servidores de jogos tradicionais para oferecer aos jogadores propriedade soberana de seus itens no jogo. Então, no caso de um jogo aí na blockchain, é meio que dividido a parte do servidor do jogo e a parte blockchain, a parte que está on-chain. A gente vê um exemplo bem claro aqui nessa imagenzinha que eu separei para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui um asset no jogo, né? A gente tem aqui um ativo no jogo e esse ativo é referenciado aqui ao player no estado 0, por exemplo, dentro do servidor do jogo, certo? Depois que esse ativo passa por várias transformações, ele volta novamente para a blockchain. E isso acontece novamente. Tem a transferência aqui, asset state 1, aí aparece aqui de novo outras coisas e volta para a blockchain. Então, um jogo que ele é somente na blockchain, ele mistura um servidor também, um servidor de jogo para ali para interagir com ele. Então, a lógica aqui, a lógica por lógica, não está tudo na blockchain, beleza? Só uma parte que está na blockchain. Só a representação ali do ativo, de um ranking, de uma espada num jogo, de um item e etc. E agora falando um pouquinho sobre os jogos on-chain. Jogos na cadeia, que é on-chain, né, referem-se ao crescente ecossistema de jogos e primitivos NFT que operam completamente em blockchains. Efetivamente, isso significa que todos os aspectos do jogo, exceto o front-end, que no caso é a parte do jogador que a parte do jogo que o jogador vê na tela, são executados usando a tecnologia blockchain. Então, um jogo on-chain, ele é totalmente dentro da blockchain. Se você for ver aqui nesse exemplo, ó, note que ele é totalmente dentro da blockchain, então tudo on-chain, né? Se você vem aqui no exemplo antigo, ele aparece a parte on-chain e a parte do servidor, mas nesse caso, no jogo on-chain, ele é totalmente na blockchain, totalmente feito na blockchain. Então, olha aqui o state 0, né? Foi indexado para o player 2 aqui e state shared 0. Então aqui tudo acontece junto, dentro da blockchain. Diferente aqui desse caso que a gente misturou aí o servidor com a parte on-chain, beleza? É como se a gente pegasse e quebrasse essa divisão aqui, ó. Como se isso aqui tudo fosse dentro da blockchain. E esse é o exemplo aqui do jogo on-chain, beleza? É tudo aí dentro de uma blockchain. Beleza. Diferenças de jogos blockchain e on-chain. A principal diferença entre um jogo na cadeia e um jogo blockchain tradicional é a implementação da lógica de jogo diretamente com contratos inteligentes e o armazenamento do estado do jogo na blockchain, em vez de um servidor de jogo centralizado e conectado apenas a um contrato inteligente NFT. Um jogo ou experiência semelhante a um jogo só pode ser considerado um jogo on-chain se toda a sua lógica e dados forem armazenados na cadeia. Então, eu já falei um pouquinho sobre a diferença, né? Mas a gente aqui tem um conceito mais teórico, né? Mais embasado em artigo sobre a diferença dos dois. Mas eu acho que ficou bem clara a explicação que eu dei aqui. Um jogo blockchain, ele mistura aí a parte do servidor com a parte da blockchain. A blockchain é mais referenciada para o cara representar um ativo dentro daquele jogo, um NFT, um rank, etc. Já um jogo totalmente on-chain, toda a sua lógica é feita dentro da blockchain. Então, por exemplo, um jogo de FPS e um jogo de tiro, não é possível ele ser totalmente on-chain, porque a gente precisa aí de respostas rápidas e etc. E um jogo on-chain não conseguiria fazer isso, beleza? Então, só dando um exemplo aqui para vocês.
como funcionam os jogos on-chain. Eu coloquei aqui uma imagem que fica bem claro como funciona. No caso aqui de jogos da blockchain, você pega a lógica do game, as variáveis, todo o armazenamento do game tá dentro de um servidor. E somente os assets, então, por exemplo, somente uma espada, somente um carro, somente um item vai ficar dentro da blockchain. Então você vê aqui que é tudo dentro do servidor e o servidor troca esses digital assets, que no caso aí é um item no jogo, dentro da blockchain aqui, dentro de qualquer blockchain. Então é assim que funciona um game de blockchain. E nesse caso de um game on-chain, toda a sua lógica, sua estrutura, tudo é dentro de blockchain e smart contracts. Então a grande diferença está aqui. A gente não utiliza nada de servidor quando a gente está falando de jogo on-chain. Quando a gente está falando de jogo on-chain, a gente só utiliza a blockchain e os smart contracts, beleza? Essa parte de servidor aqui, a gente aí deleta do nosso pensamento. Beleza? Então essa é um pouco mais a diferença de jogos blockchain e jogos on-chain na prática, né? A gente consegue ver nessa imagem muito clara a diferença entre os dois jogos, né? Entre as duas formas de criarem jogos. E vamos falar um pouquinho aí sobre os desafios dos jogos blockchains aí, né? Dos jogos on-chains. Um dos grandes desafios é a velocidade e a escalabilidade, porque como a gente sabe aí, nem sempre uma blockchain é tão rápida quanto precisa ser, como eu disse aqui no jogo FPS, etc. Não é tão rápida como deveria ser, então assim, é um desafio, né? É um desafio você conseguir ter uma blockchain rápida, com boa escalabilidade, para conseguir aí grandes volumes de pessoas jogando e etc. E outro desafio aí são ações transparentes dos jogadores, né? Porque é muito difícil você deixar ali tudo transparente dentro do jogo on-chain, né? Outro caso são os usos de bots, que a gente tem vários bots aí que é dentro da blockchain em si, tem vários bots aí para roubar saldos de contrato inteligente, vários bots que ficam atacando vulnerabilidade dentro de contratos inteligentes. Então a gente tem muito problema aí de bots, né, dentro desses jogos. E um outro desafio aí são as limitações técnicas. Agora, como assim limitações técnicas? Por exemplo, tem uma grande dificuldade de você conseguir aleatoriedade dentro da blockchain, por exemplo. Você não consegue ter consegue criar, você não consegue, não é tão fácil você criar uma função que dê um número aleatório, por exemplo, dentro da blockchain. É muito difícil de você pegar coisas de fora, valores, preços que estão na internet, colocar dentro de um contrato inteligente. Então é muito difícil por essas limitações técnicas. Mas como eu deixei aqui uma observação, a Chainlink pode ajudar muito a gente nesses casos. Por quê? A Chainlink tem um sistema de oráculos, onde a gente consegue aí oferecer informações de fora da blockchain para dentro da blockchain. Então, um valor de um token, um valor do dólar, valor aí de, sei lá, ações. A gente consegue fazer tudo isso utilizando oráculos. E a Chainlink tem vários desses oráculos para ajudar aí na implementação e no desenvolvimento de jogos on-chain, beleza? Não só jogos on-chain, como vários contratos inteligentes em geral aí dentro da rede, né? É muito legal isso que a Chainlink faz. Agora aí vamos falar um pouco sobre os benefícios dos jogos on-chain. Primeiro benefício aí é que os códigos são open source e são combináveis. Como assim que eu falo combináveis? Por exemplo, quando você cria um contrato inteligente, você pode reutilizar a lógica dele para outras coisas, por isso que a gente fala de combináveis. E o open source é muito legal porque, por exemplo, você cria um jogo NFT, né, um jogo blockchain, você consegue colocar o código inteiro dele ali no GitHub, as pessoas poderão ali fazer a vistoria do contrato inteligente, então é algo muito ali aberto, né? Um segundo benefício é a descentralização, a permanência digital e a imutabilidade. O nome já fala muito, né? O fato de ser um jogo descentralizado, não ter alguém no poder, não ter o servidor no poder. E a permanência digital é basicamente ali que ele vai continuar ali, né? Por ser contratos inteligentes. Ele vai continuar ali com sua lógica. E a imutabilidade, que a gente não pode alterar qualquer coisa do contrato inteligente assim. É muito mais difícil de uma lógica total do jogo mudar dentro do contrato on-chain. Então é muito interessante por causa disso. Esse é um dos benefícios da gente utilizar aí jogos on-chain, beleza? Por causa da descentralização, a permanência digital e a imutabilidade, beleza? Outro benefício é inovação técnica de baixo risco.
Como que eu posso explicar essa inovação técnica de baixo risco? Por exemplo, a gente consegue inovar várias coisas dentro do jogo on-chain com um baixo risco, eu quero dizer assim, se for meramente testado, feito por profissionais, etc., a gente tem baixo risco. Então, por exemplo, a gente pode utilizar aí a prova de conhecimento zero, a gente pode utilizar vários tipos de criptografia dentro dos jogos on-chain, porque a gente está dentro da blockchain, né? Então a gente consegue ter várias inovações técnicas com baixo risco. Se for tudo devidamente testado e etc., tudo bem, né? Você consegue inovar várias coisas com um risco menor do que o normal, né? E beleza. Outra coisa aí é a diversidade estética, né? Então você consegue criar vários tipos de front-end, várias coisas. Você tem uma gama. A parte de front-end, você tem uma. Como eu posso dizer? Esqueci a palavra. Você tem uma liberdade total de mudar várias coisas no seu front-end. Por quê? Porque no jogo on-chain são duas coisas separadas. A lógica total de jogo e do front-end. Então, se a lógica tá certa, os contratos inteligentes estão certos e etc., o front-end pode ser muito mais customizável, entendeu? O único problema é literalmente conectar o contrato inteligente naqueles botões do front-end. Mas aí fica muito mais fácil de você ter essa diversidade, né? E beleza. Vou dar aí 2 exemplos de jogos totalmente on-chain, que o primeiro é o Hunter Coin. Ele foi lançado em 2013 e é considerado aí o primeiro jogo on-chain, né? Ele foi construído como um experimento para demonstrar o potencial da construção de jogos descentralizados. O jogo em si é executado em sua própria blockchain e os jogadores enfileiravam transações que funcionavam como ordens para ações de jogadores, como mover, coletar ou atacar outro caçador. Então é um jogo aí de 2013, mais de 10 anos que o jogo foi criado, muito legal mesmo. Esse jogo ele meio que foi criado para mostrar que é possível criar jogos totalmente on-chain. Então, como ele falou aqui, você enfileiravam várias transações, que a primeira transação, por exemplo, era a transação de mover para outro lugar. A segunda transação é a transação de coletar. A terceira é de atacar. Então, você consegue enfileirar várias transações e interagir aí dentro do jogo. Pode ser que essa não seja a melhor forma, pode ser que tenha um delay ali por causa das transações e etc. Pode ser que esse não seja o melhor caso de implantação, mas a gente tem um exemplo real aí de um jogo feito na blockchain. O segundo caso de uso que eu separei aqui para vocês é o Dark Forest. Um exemplo mais recente de um jogo on-chain é o Dark Forest, um jogo RTS ambientado no espaço, inspirado no popular livro de ficção científica, o Sinks Loom The Dark Forest. Os jogadores são colocados em um planeta desconhecido no espaço e têm a tarefa de coletar recursos e expandir seu território para incorporar novos planetas. Dark Forest foi uma das primeiras implementações de um jogo de informação completa na cadeia. A equipe responsável construiu o jogo com um experimento de pesquisa em tecnologia de conhecimento zero, o que impediu os jogadores ver onde cada um estava no mapa. Então, muito legal que nesse caso de uso aqui, a gente usa a prova de conhecimento zero. Então, é muito criptografado e algo ali muito privado. Então, aqui eles conseguiram usar essa tecnologia para impedir aonde os outros jogadores estavam no mapa, porque dependendo da implementação, é muito imutável, né? Muito transparente ali, então você conseguiria ver onde outra pessoa estava no mapa. Mas essa empresa, com esse jogo, conseguiu implementar essa tecnologia para que você não consiga ver onde cada pessoa está no mapa. Muito legal mesmo. E os slides vão ficando por aqui, o vídeo também. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no nosso canal, acesse o nosso Discord, o endereço é discord.web3dev.com.br e eu vou ficando por aqui. Valeu!